Hoje nós vamos falar sobre um precedente do STJ que é super importante para advogados e advogadas que atuam em execuções, em cumprimento de sentença, ou qualquer caso que demanda a adoção de medidas típicas e atípicas para tentar coagir a parte contrária a pagar uma dívida, a cumprir uma obrigação. Então, a gente vai falar de um entendimento que o STJ adotou acerca do artigo 139 do Código de Processo Civil, especificamente num caso que tratava da possibilidade ou não da suspensão de passaporte e CNH em uma ação de execução. Então, o executado não estava lá pagando a dívida, já tinha tentado de tudo, penhora da conta, encontrar bens para satisfazer a dívida, não encontrava nada, e aí a parte exequente, que no caso era uma instituição bancária, pediu a suspensão do passaporte e da CNH desse executado. E aí esse caso chegou lá no STJ para definir se essa medida atípica era possível ou não, porque em primeira e em segunda instância foi entendido que não era uma medida possível. E esse precedente é muito importante, não só para a gente falar dessa questão específica, que é super importante para praticamente todo advogado, toda advogada, mas também porque esse precedente é um exemplo muito claro do que eu falo para vocês sempre, do perigo do sistema de precedentes judiciais. Eu defendi o sistema de precedentes judiciais na minha dissertação de mestrado, mas eu cada vez mais analisando a prática, como que esse sistema vem sendo aplicado na prática, eu tenho percebido como ele está mais só trazendo mais discussões em casos futuros do que realmente ajudando a resolver casos repetitivos, como, por exemplo, nessa situação, é possível a suspensão de passaporte e de CNH? A gente vai entender o que o STJ decidiu e eu vou explicar também por que eu tô falando isso aqui, porque vocês vão ver que pela formação da tese desse precedente, fica muito claro que ele não está resolvendo nada específico. Vocês vão entender, tá? Então fica comigo. Para quem não me conhece, meu nome é Michelle, eu sou advogada, mestre em Direito pela PUC-SP, doutoranda pela FADISP e professora universitária. Aqui no canal a gente analisa os precedentes judiciais, que como eu sempre falo, não basta a gente saber o que diz a lei escrita. A gente precisa saber como ela está sendo interpretada pelos nossos tribunais para garantir segurança jurídica, igualdade e legalidade. Antes da gente começar a fazer a análise, não esqueça de se inscrever no canal, dar o seu like nesse vídeo e compartilhar esse vídeo e o canal com outras pessoas que possam se interessar por essa análise dos precedentes judiciais, que é essencial para qualquer advogado hoje em dia e também para pessoas que querem saber mais dos seus direitos, porque muitas vezes não importa o que diz a lei escrita, mas sim como ela está sendo interpretada pelo judiciário. Então compartilhem, agora que a gente está aqui com um estúdio novo, para quem já me acompanha há um tempo está percebendo que é o primeiro vídeo neste novo cenário e vai ficar muito mais fácil de gravar, então a gente vai ter os vídeos agora semanais, acredito que vai dar para fazer os vídeos semanais, daqui a pouco a gente vai ter lives também por aqui, reagindo ao vivo aos julgamentos que acontecem no STJ e no STF, então vem muito conteúdo bom esse ano, então já fica por aqui e chama outras pessoas pra gente crescer cada vez mais a nossa comunidade. Mas vamos aqui ao que interessa então. Como eu adiantei para vocês, esse caso, ele chegou no STJ a partir de uma ação de execução em que foi requerido a suspensão do passaporte e da CNH de um executado. Não somente isso, como também consta aqui o pedido para bloqueio dos cartões de crédito em nome dos executados. E aí, na primeira e na segunda instância, foi entendido que não era possível a apreensão do passaporte e da CNH, e que só seria possível o bloqueio dos cartões de crédito desde que não fosse vinculado especificamente à compra de produtos alimentícios. Falou que são medidas que não se afiguram eficazes para assegurar o adimplemento do débito e que seria uma afronta aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e violaria alguns direitos fundamentais dos executados. E aí, o banco, no caso, interpôs um recurso especial para que isso chegasse lá no STJ, que basicamente o que o STJ, então, deveria analisar nesse caso. É possível a suspensão de passaporte e de CNH ou não é possível? E isso com base no artigo 139, inciso 4 do CPC de 2015,
que a instituição bancária aponta como violado no recurso especial, falando que ele prevê esse dispositivo que cabe ao juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias para assegurar o cumprimento da ordem judicial, não se vislumbrando quaisquer ofensas aos limites da proporcionalidade e da razoabilidade, nem ofensa ao princípio da menor onerosidade aos devedores. E aí esse caso chegou lá no STJ, então, e diante da multiplicidade de recursos que tratam sobre a mesma questão, ele foi afetado para ser julgado em sede de recurso especial repetitivo, ou seja, para ser formado um precedente a partir desse caso. A ideia, né, do sistema de precedentes, num primeiro momento, é resolver casos repetitivos, que sejam idênticos, que tenham as mesmas circunstâncias fáticas, então demandam a mesma resolução. Então, num caso em que você já tentou de tudo e não encontra bens para satisfazer uma dívida, pode suspender o passaporte, a CNH? Essa é uma medida atípica válida ou seria uma medida ilegal, uma medida inconstitucional? É basicamente isso que tem que ser respondido nesse caso. Só que aí, vamos ver como o STJ ele acabou julgando isso daqui. Então, ele vai começar dizendo, o ministro relator deste caso, com o qual praticamente todos os ministros concordaram, teve só uma divergência pontual de uma ministra, mas nada relevante para o julgamento. Então ele vai colocar, a controvérsia posta em julgamento cinge-se a análise acerca dos poderes do magistrado para, com amparo no disposto no artigo 139, inciso 4 do CPC de 2015, adotar medidas executivas atípicas para assegurar o cumprimento de obrigação pecuniária, bem ainda quais os critérios a observar para a implementação das providências. Então aqui a gente já tem um problema. Qual é este problema? O ministro já começa ampliando o espectro de análise. Na verdade, neste caso, a gente não quer saber parâmetros para que medidas atípicas possam ser adotadas. Esses parâmetros eles já existem na lei. A gente já sabe que tem que ter proporcionalidade, que tem que ter razoabilidade, que a gente tem o princípio da efetividade da tutela executiva, ao mesmo tempo que a gente busca meios que sejam menos onerosos possíveis para o devedor. Então, você quer satisfazer a dívida do credor, mas quer buscar isso da forma que seja menos onerosa para o devedor. Mas tem uma hora que se o devedor não tem nenhum meio, uma hora vai acabar sendo oneroso, não tem jeito, né? O credor precisa receber a dívida que ele tem direito de receber. Muitas vezes ele também depende dessa dívida para sustentar sua família e tudo mais. Então, não é essa questão ampla dos parâmetros, porque a lei já traz os parâmetros. O que teria que ser analisado nesse caso é se essas medidas atípicas são viáveis ou não. A suspensão do passaporte da CNH é algo que é viável? É isso que devia ser respondido. E a gente vai ver que na formação do precedente isso não chegou a ser respondido. Na resolução do caso concreto, que não chegou a ser resolvido, vocês vão entender também o que aconteceu, você tem uma ideia do que o STJ entende, você consegue extrair desse acórdão que a gente vai ver aqui na íntegra. Mas eles não falam efetivamente o que eles deviam responder nesse caso. Se é possível ou se não é possível e com base em qual fundamentação. Então, ele vai começar aqui agora, a partir disso, trazendo umas reflexões para ele chegar na conclusão que ele chega nesse caso. Então, vamos lá. A tutela executiva, nos termos do artigo 4 do CPC, há de ser satisfativa ao jurisdicionado, ou seja, efetiva. Ótimo. É tarefa impossível para o legislador prever todas as particularidades dos direitos e os comportamentos dos sujeitos envolvidos na tutela executiva e, assim, pré-ordenar na legislação meios executivos típicos diferenciados, levando em consideração, sobretudo, as circunstâncias do caso em concreto. De fato, também esse é um motivo que a gente tem o papel criativo do judiciário. É inegável hoje em dia que o judiciário ele cria direito, isso já é unânime, né? Não tem discussão acerca disso. Ele cria direito porque a gente tem cada vez mais uma sociedade extremamente complexa e dinâmica que é alterada com frequência e que demanda que as leis que demoram para ser formadas sejam leis que permitam a apreciação para a formação da norma jurídica diante de circunstâncias fáticas do caso concreto. Então, você tem lá uma lei, por exemplo, o artigo 139, inciso 4 do CPC, que fala da possibilidade de medidas atípicas. Mas aí a gente vai ver, a partir dos casos concretos e das situações reais, que medidas atípicas são consideradas lícitas e que medidas atípicas são consideradas ilícitas. É basicamente isso. Então, assim, o artigo 139 é um exemplo disso, dessa abertura da lei que vem do legislativo, justamente porque ele não consegue prever todo tipo de medida que vai ser necessária para conseguir satisfazer uma dívida. Ele traz lá algumas opções, né, tentativa de penhora,
penhora de um percentual do salário, penhora do faturamento de uma empresa, enfim, traz algumas medidas, mas se nenhuma delas é suficiente, o juiz tem um papel de poder adotar outras medidas, é o que fala o artigo 139, inciso 4 do CPC. Só que se o juiz extrapolar os limites do que ele pode adotar de criatividade, aí vai caber, num recurso especial, o STJ falar, não, calma, essa medida, ela não pode ser adotada, é uma medida ilícita, ultrapassou os limites do razoável, do proporcional. E a discussão aqui, então, era, a suspensão do passaporte da CNH ultrapassa o limite da proporcionalidade? Era essa a resposta que tinha que ser respondida. Mas, enfim, então ele está aqui falando, cabendo ao juiz a insuficiência dos meios típicos, valeres e dos atípicos para, concretizando a norma aplicável ao caso concreto, buscar a satisfação da obrigação inadimplida pelo devedor. Então ele está basicamente explicando como que chegou essa previsão do artigo 139, inciso 4 do CPC de 2015. E aí ele vai trazer uma informação também super importante, que é a de que o STF já reconheceu a constitucionalidade do artigo 139, inciso 4 do CPC. Então ele fala, a constitucionalidade desse artigo, aliás, ante a sua conformação com o rol das garantias fundamentais, em consonância com a bússola hermenêutica do artigo 1º do CPC, restou recentemente reconhecida e declarada pelo plenário do STF em sede de controle concentrado no julgamento da ADIM 5.941 do Distrito Federal em 2023. E aí ele fala, bom, então não há mais discussão de que meios atípicos são constitucionais, o STF já declarou. Só que o STF não se debruçou nessa oportunidade, até porque era uma ADIM, quais são os meios atípicos que são lícitos e ilícitos, ou constitucionais e inconstitucionais. Então, isso tem que chegar no STF. Pode ser até que chegue uma questão de será que a suspensão do passaporte é constitucional? Isso poderia chegar no STF se entender que viola um direito fundamental, alguma previsão expressa da Constituição Federal. Então, ele diz que o STF já considerou, então que cabe agora ao STJ, no presente julgamento, por meio da sua jurisdição recursal vinculante repetitiva, traçar as balizas ou parâmetros de aplicação dessa cláusula geral de efetivação da tutela satisfativa. E não é isso que cabe ao STJ fazer, cabe ele julgar justamente se no caso concreto, diante daquelas circunstâncias fáticas incontroversas que chegaram até ele, aquela medida atípica que foi adotada ou deixou de ser adotada é válida ou inválida, tá? Então, percebam que ele está indo para um caminho que ele está dizendo, eu preciso adotar parâmetros. Só que parâmetros são subjetivos, assim como a lei é subjetiva. A lei é aberta. Então, se o STJ vai lá e adota parâmetros, a gente vai ficar, tá, mas como que esses parâmetros têm que ser interpretados num caso concreto? É isso que um precedente tem que falar. Diante desse caso concreto, com essas situações fáticas, a suspensão do passaporte da CNH é um meio atípico possível, ou não é um meio atípico possível. E a confusão que, com todo respeito, o STJ e o STF também vêm fazendo, fica muito nítida nesse parágrafo aqui. Cabe ressaltar, então o ministro fala, né? Cabe ressaltar a importância e a conveniência da fixação da presente tese para efeito de reafirmação do papel do STJ como corte de uniformização do direito federal. Até aí, ok. A qual não compete a análise de circunstâncias fático-probatórias de cada hipótese, mas sim, repita-se, a explicitação de critérios básicos capazes de organizar e nortear a atuação de juízes e tribunais na aplicação do direito em questão. Isso não é, com todo respeito, o papel do STJ, não é pegar um caso que chega lá com questões fáticas muito concretas e pegar algo muito mais amplo e, a partir disso, definir algo muito mais amplo sem julgar o caso concreto. Então, o que cabe ao STJ fazer? Bom, a gente está aqui discutindo o artigo 139, inciso 4 do CPC de 2015. No caso concreto, a instituição bancária está alegando que este artigo foi violado quando a medida atípica por ela requerida foi indeferida. Será que o indeferimento dessa medida atípica, diante dessas circunstâncias fáticas incontroversas, viola o artigo 139, inciso 4 do CPC, ou não viola? Essa é a resposta que tem que ser dada. Para ser dada essa resposta, precisa sim analisar os fatos do caso concreto.
O STJ, muitas vezes, confunde a súmula 7, que é a súmula que fala que não cabe ao STJ reapreciar questões fático-probatórias. Ele confunde essa súmula como se ele não pudesse, se ele tivesse que fechar completamente os olhos para os fatos. Não é isso. O que acontece é que, no STJ, ele não vai focar nas questões de fato para ver se os fatos foram devidamente apreciados ou não. Ele vai, a partir daqueles fatos incontroversos, verificar se o direito foi aplicado corretamente. Então, a questão de direito prevalece. Então, ele não vai ver aqui, será que realmente foram adotadas todas as medidas nesse caso? As medidas foram válidas ou não foram? Ele está falando que essas medidas, o juiz falou que essas medidas foram aplicadas na sentença, mas será mesmo? Deixa eu rever para reorganizar o conjunto fático probatório. Essa reorganização, essa reestrutura de como os fatos aconteceram, isso não acontece no STJ. Mas a partir dos fatos já pré-estabelecidos, a gente tem que ver, o direito foi violado ou não foi violado? Então, o STJ, ele confunde muito isso. Então, quando ele fala, a gente só vai criar critérios para nortear a atuação dos juízes e dos tribunais, isso, na verdade, é o papel que a lei já faz. O STJ tem que, sim, falar, bom, a gente entende que, nesse caso, houve violação ao artigo 139, inciso 4, porque, neste caso, diante dessas situações, essa medida atípica seria, sim, possível. E, a partir disso, então, julgar o caso concreto com base nisso. Então, a partir desse entendimento que a gente adotou, reformo o acórdão de segunda instância para falar que sim, essa medida tem que ser deferida. Basicamente isso, mas não é isso que o STJ fez nesse caso, porque a partir dessa premissa equivocada aqui, que com todo respeito é uma premissa equivocada, o STJ ele foi lá e, em vez de julgar, criou critérios para que medidas atípicas possam ser tomadas. Então aqui eu até coloquei de uma forma irônica nesse primeiro critério que eles adotaram, que a decisão judicial deve ser fundamentada com base nas especificidades constatadas caso a caso. Eu coloquei, jura? Porque isso está no CPC, toda a decisão tem que ser fundamentada de acordo com as circunstâncias de cada caso. A partir do conjunto fático probatório de cada caso, o juiz vai lá julgar e tem que fundamentar, e tem que fundamentar com base naquele caso concreto, não pode julgar com base em outro caso, tem que ser com base naquele. Então, isso não é não é algo que vai solucionar. O CPC já fala que pode ter medidas atípicas e é evidente que as medidas atípicas têm que levar em consideração critérios. Tem que ser fundamentada a decisão, tem que ser proporcional e razoável, tanto que o Tribunal de Segunda Instância negou falando que achava que a medida de suspensão da CNH e do passaporte não era proporcional e razoável, então ele justificou com base nisso. A questão é, ao falar que essa medida não é proporcional e não é razoável, ele está correto? Talvez não, talvez sim. O que o STJ entende a partir disso? O outro requisito, a medida atípica esteja sendo utilizada de forma subsidiária, ou seja, após a demonstração da insuficiência da medida atípica na busca da efetividade no caso em concreto. Sim, a medida atípica ela vem depois da tentativa de medidas típicas que restaram infrutíferas. Isso também já está no CPC, que coloca lá a ordem de preferência de bens do devedor que vão ser penhorados para satisfazer uma dívida, sendo a primeira tentativa de penhora online. Então, isso já tá no CPC, não precisaria estar num precedente. O precedente, ele só repete aquilo que a lei já diz, então ele não está inovando não é que ele não está inovando em nada, né, porque também não é o papel do judiciário inovar a lei, mas ele não está resolvendo uma situação específica, está só repetindo os critérios que a lei já prevê. Tem casos que ele cria uma regra geral e abstrata que não é nem repetição da lei, é só uma regra geral e abstrata que não está na lei, como no caso do STF, que adotou aqueles critérios para o rol da ANS, que já tem aqui análise no canal, vai aparecer aqui em cima. Ele criou novos critérios que a lei não prevê, também num caso que era para julgar a inconstitucionalidade, enfim, não vou entrar aqui no mérito, se você tem interesse nesse tema, assiste. E por fim, deve observar o contraditório. Tudo no processo deve observar o contraditório. Né? Isso tá no CPC, então tá vendo? Ele repete previsões que estão na lei. Isso não ajuda a solucionar a situação do caso concreto. E aí, ele vai partir a partir desses critérios que ele criou, que na verdade já são critérios que estão na própria lei, que são critérios que ele colocaria na fundamentação da decisão para dizer se a suspensão do passaporte da CNH é uma medida atípica lícita ou ilícita. Ele vai para a resolução do caso concreto para dizer que, vejam isso daqui. Diante da ausência de nomeação de bens à penhora pelo devedor e na dificuldade de buscar patrimônio expropriável pelo
credor, uma vez que restaram infrutíferas as pesquisas realizadas nos sistemas Bacenjude, Renajude e Infojude, foi requerida a concessão de medidas executivas atípicas, suspensão e apreensão das carteiras de habilitação e dos passaportes e ainda o bloqueio dos cartões de crédito dos executados ora recorridos. O juízo processante indeferiu o pleito no entendimento que tais medidas atingem as liberdades fundamentais dos devedores. Então, assim, o que devia ser respondido? Atinge a liberdade fundamental essa medida? Ou é uma medida proporcional diante do fato de que a dívida também, eventualmente, está atingindo um direito fundamental do credor? No caso, é um banco, não é outra pessoa física, que às vezes depende muito daquela dívida para sobreviver. Enfim, devida a execução prosseguir mediante medidas que incidam diretamente sobre os patrimônios executados. E aí ele vai falar, verifica-se no caso, a partir da leitura do acórdão recorrido, que os pedidos de apreensão da CNH e do passaporte foram negados, com base em fundamentos excessivamente abstratos e limitados à afirmação de que se tratariam de medidas ontologicamente exageradas e desinteressantes à execução destinada à satisfação do crédito, sem que fossem consideradas minimamente as peculiaridades do caso concreto e sem qualquer aderência aos critérios estabelecidos pela jurisprudência consolidada do STJ, que agora eles colocaram neste precedente. Então, eles dão a entender que eles entendem que a suspensão da CNH e do passaporte é possível. Eles poderiam já ter falado isso. Diante do caso, dessa situação que chegou até aqui, a medida é possível, ela não viola liberdades fundamentais e ela está de acordo com o artigo 139, inciso 4 do CPC. Só que em vez de fazer isso, ele cita a jurisprudência consolidada, que firmou-se no sentido de admissibilidade das medidas executivas atípicas, entre as quais se inclui a suspensão da CNH, que não implica necessariamente violação ao direito de locomoção, e vai falar que, todavia, tendo em vista que a análise acerca da presença ou não dos requisitos para a adoção de medidas executivas atípicas demandaria incursão no conjunto fático probatório dos autos, providência evidentemente obstada pelo teor da súmula 7, que eu já falei que eles se confundem como a súmula se aplica, impõe-se provimento parcial do recurso a fim de cassar o acórdão recorrido e determinar o rejulgamento do agravo de instrumento interposto pelo credor recorrente à luz dos parâmetros sedimentados na jurisprudência do STJ e reiterados no presente voto. Então, ele reenvia os autos para a segunda instância julgar novamente de acordo com esses critérios. Só que esses critérios são aqueles que a lei já prevê. Então, se esses critérios são aqueles que a lei já prevê, a corte já julgou em tese de acordo com esses critérios. Ela entendeu que não é razoável nem proporcional. Então, vejam que o STJ não respondeu ao principal questionamento desse recurso especial, que é suspensão de passaporte de CNH, quando todas as medidas típicas já foram adotadas, é uma medida típica válida ou inválida? A gente consegue extrair de todo a fundamentação desse acórdão que a gente acabou de analisar, que o STJ entende que sim. Então, basicamente, era só falar, sim, essa medida é possível, desde que todas as outras já tenham sido adotadas, o que nesse caso se verifica. Então, reformo o acórdão para falar que nesse caso é possível a suspensão da CNH e do passaporte, tá? Mas, em vez disso, mandou voltar como se a súmula 7 obstasse. Após o reconhecimento de uma violação a um artigo, o STJ tem que sim rejulgar o caso com base na aplicação correta do direito. E aí ele não fez isso neste caso, tá? Então, foi esse o resultado, né? Então, deram parcial provimento ao recurso especial para cassar o acórdão proferido em sede de agravo de instrumento pelo Tribunal de Justiça, determinando que o reclamo seja novamente apreciado à luz dos parâmetros fixados, mantendo a já determinação de bloqueio do cartão de crédito, porque se isso também fosse mandado ser reanalisado, seria uma reformatio in pejus. Até falei sobre isso hoje no grupo dos alunos do curso Rumo à Procedência e Processo na Prática, que eu estava fazendo embargo de declaração falando sobre esse princípio, que é o princípio que fala que a parte que recorre, como regra, ela não pode ter a sua situação piorada. Então, nesse caso, o banco já tinha conseguido o bloqueio do cartão de crédito. Não poderia agora ele perder isso que ele já tinha conseguido, né? Mas isso é uma regra que tem suas exceções, né? Porque às vezes com recurso especial você reconhece uma nulidade absoluta e a situação piora da pessoa. Ela tinha conseguido e o processo é anulado. Enfim. E o grande problema, então, que a gente já viu, mas que agora fica evidente aqui na tese que foi formada nesse precedente. Então, a tese do tema 1137 que a gente está analisando foi formada neste sentido. Nas execuções cíveis submetidas exclusivamente ao CPC, a adoção judicial de meios executivos atípicos é cabível desde que... Veja, o STF já tinha falado que é cabível, então eles não estão trazendo nada de novo.
Então, desde que, cumulativamente, sejam ponderados os princípios da efetividade e da menor onerosidade no executado, isso já está na teoria geral da execução, já está em previsões do CPC, sejam ponderados, isso que já falei, seja realizada de modo prioritariamente subsidiário, também já consta isso no CPC, a decisão contém a fundamentação adequada às especificidades do caso, isso já está no artigo 489, que demanda a fundamentação das decisões, sejam observados os princípios do contraditório, da proporcionalidade e da razoabilidade, inclusive quanto à sua vigência temporal. Isso também já está no CPC. Então, veja, gente, como é aberta essa tese. E o que acontece? Quando o STJ ele forma esse precedente, ele entende que o papel dele foi feito. Que a partir de agora está muito claro quando uma medida atípica vai ser possível e quando não vai ser possível, que cabe agora ao juiz de primeira instância e ao tribunal de segunda instância analisar diante desses parâmetros. E cabe a eles julgarem se tal medida vai ser possível ou não vai, e que não caberia agora chegar ao STJ novos casos para discutir se alguma medida específica pode ou não pode. E veja como isso não resolve nada, porque a partir desses parâmetros que já estão na lei, pessoas vão continuar tendo nos seus casos a suspensão do passaporte da CNH indeferidas e outras vão ter deferidas, porque cada juiz vai entender de uma forma, a partir muitas vezes das mesmas questões fáticas. Então isso não resolve casos idênticos. Nesse caso, tinha que falar, bom, numa ação de execução movida por um banco, em que o devedor, que é pessoa física, já não tem nenhum bem no seu nome, já tentou de tudo. É válido suspender o passaporte e a CNH? Isso que o STJ tinha que ter respondido para resolver casos idênticos a esse. E a partir da fundamentação, que aí sim, na fundamentação daquele acórdão, o STJ falaria se existe proporcionalidade, se existe razoabilidade, se viola direito fundamental, se não viola direito fundamental. A partir da fundamentação, a gente conseguiria extrair a ratio decidendi, que é aquela razão fundamental de uma decisão, para em casos semelhantes a gente também conseguir adotar esses mesmos parâmetros. Mas em vez de se preocupar em julgar aquela situação específica, o STJ quis, nessa tese, criar uma grande... extrair a ratio decidendi, mas que, se essa tese for aplicada, perceba que ela não resolve absolutamente nada. Ela continua trazendo insegurança jurídica e pessoas tendo casos idênticos sendo julgados de forma diferente. Então, fica aí, mais uma vez, a reflexão que o sistema de precedentes, ele é a resolução de casos concretos, para que a partir de um caso paradigma, a partir de um caso que tem aqueles fatos, a gente entenda, em casos idênticos a esse é o resultado, esse é o entendimento, e a partir da fundamentação, aí sim a gente consiga extrair, sim, certos parâmetros, consiga extrair o que a gente chama de ratio decidendi, para que tenha, em outros casos que não sejam idênticos, mas sejam semelhantes, a gente tenha o mesmo raciocínio lógico-jurídico por trás para ter coerência, tá? Mas se fica algo positivo desse precedente, é que o STJ deixou claro que essa medida atípica, ela pode ser válida. Só que continua falando, vai depender do caso concreto, então, ok. Mas a partir do que foi falado aqui, num caso que o exequente era um banco, o STJ deu a entender que o entendimento dele é que sim, pode ter a suspensão do passaporte da CNH. Então, se num caso que o exequente é um banco, no caso que o exequente é uma pessoa física, que às vezes depende muito mais daquela dívida que devem para ele, fica mais evidente ainda que sim, vai ser possível a adoção dessa medida atípica. Tá bom? Mas, então, por hoje é isso. Espero que tenha ficado claro. Espero que vocês consigam usar esse precedente como fundamentação em casos concretos. Então, você pode, sim, utilizar esse precedente para falar, ó, o STJ deixou claro aqui que esse tipo de medida atípica é possível e, nesse caso, todos os parâmetros que ele colocou, né, bem subjetivos, você demonstra lá que foram preenchidos para conseguir essa suspensão, essa medida atípica, né, a suspensão do passaporte da CNH no seu caso concreto, tá bom? Então, muito obrigada. Quaisquer dúvidas, deixem aqui nos comentários, deixem suas opiniões também. E até a próxima agora neste novo cenário. Qual que é o gato que tá lá? Acho que é o Gucci. Deixei a porta aberta hoje para gravar, para eles poderem aqui entrar e não me atrapalharem. Então, às vezes eles vão aparecer aqui também. Mas como tem muito mais espaço, até para eles aparecerem vai ser melhor. Então, espero que tenham gostado também desse novo espaço. A gente vai ter muito mais conteúdo por aqui, como eu falei, que agora tá muito mais fácil para gravar. Então, se você não se inscreveu no canal ainda, inscreva-se, compartilha com outras pessoas. Muito obrigada novamente e até a próxima.